Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um expresso da palavra do Senhor. E hoje nós temos algo muito profundo para falar, porque nós vamos falar de dois divisores de águas. É isso mesmo. O primeiro divisor de água é a ordem que Deus nos deu, né? O próprio Jesus. Ide por todo mundo e levai o evangelho, sem fazer acepção de pessoas. A nossa função é levar o evangelho. A nossa função como é que se diz? Escolher pessoas, mas levar, fazer a vontade de Deus para que todo aquele que crê, como diz a própria palavra, seja salvo. Então não importa quem a pessoa é. O que importa é quem ela pode ser na presença do Deus vivo. O outro divisor de água também é muito interessante. É não nos misturarmos com aqueles que fazem as suas opções e não querem a presença do Deus vivo. E nós vemos aqui, eu vou passar para vocês agora, dois divisores que tem na Bíblia. O primeiro é justamente de um homem que andou com Jesus, e um homem que simplesmente dissimulava porque ele era vinculado a uma lei e não à graça. Vamos lá comigo? No livro de Gálatas, glória a Deus, está bem claro isso aí, e é algo que é interessante para mim e para você, para que nós possamos aprender. Gálatas capítulo 2, versículo 11, olha o que diz aí. Paulo diz: quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu? Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Como pode você querer fazer transformação ao mesmo tempo que você está preso a uma lei, está preso a dogmas e não a Cristo? Você agora começa a fazer acepção de pessoas, você então se julga melhor? E na verdade era isso que acontecia na cabeça de Pedro, porque os judeus, como Pedro, eles entendiam, tá, que eles eram separados mediante uma circuncisão, a uma aliança, né, aquela circuncisão no prepúcio. Então eles achavam e essa lei estava muito enraizada. E Paulo, ali ele teve uma contenda, porque, volto a dizer, o primeiro viés, né, o primeiro divisor de água que eu falei, Pedro estava ali conversando com os gentios, falando de Jesus, mas quando chegou outros da circuncisão, ele se afastou. Não, agora eu não posso ficar com vocês. Deu um jeitinho e foi se afastando. E Paulo viu a hipocrisia, porque ele estava vinculado e preso à lei, e não à graça de ser revelada a todos que creem a palavra do Deus vivo. E tem um outro polo também, querido, que nós temos que entender. E aí, nós vamos ter que ir lá para Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio então fala do outro divisor de água. O divisor de água daqueles que estão na igreja. Glórias a Deus. E de repente, né, tendo conhecimento da palavra, porque atenção, ter conhecimento não significa que você tem que ser pastor para ter conhecimento. Você tem que ser presbítero para ter conhecimento. Não, você tem que ter temor. E o temor te leva a crer. E o crer te leva à fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir transforma. E muitos estão em dois polos. Dizem que amam a Deus, mas estão na bagunça e na baderna que o mundo oferece. Dizem que amam a Deus, mas tem outras coisas que adoram que Deus detesta e abomina. Então este é o outro polo. Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 13 diz: não levem na bolsa dois pesos diferentes, um maior do que o outro. Nem tenham em casa duas medidas diferentes, uma maior do que a outra. Usem pesos e medidas certos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando. Aqui está falando, querido, de dois pesos e duas medidas. Então que nós possamos ter entendido. Pedro estava ali fazendo o papel que todo cristão deveria, estava ali com os gentios, estava ali falando de Jesus. Quando chega o da lei, os da circuncisão, e olha para ele de cara feia, ele sai de fininho, e Paulo observa. E Paulo chama a atenção, porque todos nós fazemos parte de um corpo onde o cabeça é Cristo. Nós temos que levar o evangelho a todos, independente de qualquer religião, para que eles saiam daquela religião e venham a conhecer o Deus que transforma, o Deus verdadeiro, o Deus que está sobre todos, o Deus único e verdadeiro, que é o nosso Salvador Jesus Cristo.
Então ele recebe uma repreensão de Paulo, já aqui em Deuteronômio. Está falando de pessoas que levam vida dúbia, 2 pesos, 2 medidas. Eu amo Jesus enquanto sinto calafrio, a coisa aperta, depois eu estou na baderna, estou na bagunça. E a pergunta é, quem somos? Sabe, querido, não estamos em Cristo por ser melhores do que ninguém, mas pela sua misericórdia. Então nós temos que entender que estar em Cristo é levar a palavra, mas não é se assentar na roda dos escarnecedores. Estar em Cristo é ganhar almas para o reino, mas não deixar o mundo ganhar a nossa alma. Estar em Cristo é colocar Deus, aleluias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acima de todos e sobre todos, para que as pessoas possam ver, refletindo em nós, a glória daquele que transforma e que muda. O mundo cheio de blá blá blá, o mundo cheio de novidades. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, trazendo a melhor novidade, uma novidade de vida eterna para aqueles que creem. Então, não fique sendo 2 pesos nem 2 medidas. Não dissimule. Vá aonde você tem que ir, fale o que tem que falar, fale de Jesus, mas não se misturem com aqueles que não têm amor e nem temor a Cristo. Fique firme na rocha, fique firme em Jesus e com certeza o nosso Deus te recompensará, porque Ele vê em você uma postura de um homem e de uma mulher de Deus, que não se mistura e nem se contamina com as benéficas passageiras que este mundo tem a dar. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.